galera, mais um Nice Dick aqui pra vocês, hein? Que ninguém pediu, mas que eu vou falar mesmo assim, porque eu acho que isso aqui é muito legal e já me ajudou várias vezes, velho. Então eu vou passar aqui pra vocês rapidão. Sobre instanciar objeto. Muita gente, provavelmente muitos de vocês aí já sabe do Alt D, né? Que se você duplicar com Alt D, você cria um objeto instanciado e tal. Mas o que algumas pessoas não sabem é que dá para você instanciar os objetos, mesmo que eles sejam diferentes. Aqui, ó, vou adicionar um cubo e instanciar objetos que já existem. E às vezes pode te ajudar, porque às vezes você fez uma blocagem lá e colocou vários parafusos, só que os parafusos bem simplão, só para você achar o tamanho deles na blocagem. Depois você consegue editar todos ao mesmo tempo, editando um só. E eu vou mostrar como é que isso funciona aqui no Blender. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai selecionar um objeto, que no caso é o objeto que não precisa ser o objeto que você vai editar, porque depois pode selecionar qualquer um e editar qualquer um, que vai editar todos. Mas você começa selecionando um dos objetos que você vai querer instanciado, depois você seleciona todos os outros, você vai dar Ctrl L e Link Object Data. Repara que o cubinho aqui virou mais um objeto desse, porque agora todos eles estão instanciados, todos eles, se eu editar esse, vai editar todos eles ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. Só que repara também que esse daqui veio rotacionado para cima, enquanto os outros estão rotacionados para os outros lados, etc. O que acontece? Quando você dá o Link Object Data, você não perde a informação de rotação, de escala do objeto, etc. Então, por exemplo, esse daqui está escalonado, esse aqui está rotacionado diferente, esse aqui está diferente. Mas se eu editar eles, todos eles vão funcionar. Mas qual que pode ser o BO disso? Você não consegue mais aplicar a escala e rotação. Para aplicar a escala e rotação, você vai ter que transformar ele num objeto separado. Então, o que eu recomendo? Aplicar a escala e rotação de objeto instanciado quando tiver já tudo pronto, tudo funcionando certinho. E principalmente objetos que você vai instanciar, porque se você tiver, por exemplo, de um lado da arma está um parafuso virado para um lado, do outro lado da arma está um parafuso virado para o outro lado, só que ambos estão com a rotação em zero. Quando você instanciar, eles vão puxar da referência que você instanciou, e aí o que estava, como ambos estão rotacionados em zero, ele vai entender que a direção zero é apontada para cá. Então esse daqui automaticamente estaria apontado para cá também. Não sei se deu para entender, porque eu sou meio burro para explicar, mas basicamente é isso. E aí você pode ir lá, depois de ter instanciado seus objetos, feito as rotações necessárias, caso tivesse tudo com a rotação aplicada, você pode editar só um objeto aqui, que daí todos vão editar ao mesmo tempo, e aí você não precisa ficar duplicando um por um, etc. E para você desfazer isso, para você poder aplicar modificador, não dá para aplicar modificador em objeto instanciado, nem aplicar a rotação escala. Para desfazer isso, você vai selecionar os objetos que você quer. Por exemplo, eu vou querer fazer só esse daqui. Só esse daqui que eu vou querer fazer uma parada diferente dos outros. Então eu vou clicar nele. Object Relations Make Single User Object Data. Agora, quando eu editar esse, porque esse aqui vai ter vai ser muito específico e tal, não vai ter a mesma edição dos outros, ele vai ser editado sozinho. E para ele agora eu consigo aplicar a escala e rotação, para os outros ainda continuam instanciados. E aí se eu quiser fazer isso para todos, é só eu Object Relation Make Single User Object Data, ou então da Merge também. Agora está todos separados, agora eu posso editar todos separadamente. Mas outra coisa que também aplica essa instância para você poder editar separadamente é você simplesmente dar merge em tudo, Ctrl J, e aí agora você pode editar todos separadamente e é tudo parte do mesmo objeto. E outra informação importante é relacionado às origins. Então, por exemplo, para a instância funcionar certinho, para que as coisas fiquem na posição, primeiro, eles não podem estar com escala e nem rotação aplicado, porque senão ele vai aplicar do selecionado, baseado na origem do objeto. E ele também precisa estar com a origem no mesmo lugar, exatamente no mesmo ponto. Então, o que eu recomendo? Se você for instanciar vários objetos para poder editar eles ao mesmo tempo, eu recomendo você, antes de tudo, antes de instanciar eles, você... deixa eu só limpar aqui, que eu adicionei no Quick Favorites o Clear Relationship. E basicamente o que você vai fazer? O que eu recomendo você fazer é, antes de tudo, você checar se as rotações, obviamente, estão com algum valor e tal, porque o correto é que elas estejam com valor e não aplicado, para que elas se mantenham viradas para a direção correta.
E também as origins. Então, o que eu recomendo vocês fazerem é simplesmente selecionar os objetos que você quer instanciar. Obviamente que isso não vai funcionar para todas as situações e tal, mas para o exemplo que eu estou dando aqui, que é de parafusinhos num objeto, por exemplo, isso vai servir que é setar origin to geometry antes de você dar o Ctrl L e linkar os objetos. No caso, esse daqui linkou, ó, tá vendo que ele, ele foi para a direção para a rotação que o meu objeto que primário lá que eu tinha selecionado estava e a escala também. Então ele se transformou novamente no objeto instanciado. Então basicamente tipo, um exemplo perfeito de que se você tiver aplicado a escala do objeto, que aqui ele estava com a escala aplicada, ele vai entender que a escala correta é a desse objeto e não a desse objeto que estava gigante, entendeu? Não sei se deu para entender porque eu de fato sou bem ruim para explicar, mas basicamente é isso. E outra coisa legal também de se saber, além do lance da origin, que é muito importante, é que as UVs elas também funcionam dessa maneira. Então, por exemplo, se eu... deixa eu puxar um negócio novo aqui de UV. Se eu simplesmente adicionar Sharp aqui e cortar essa UV aqui e tal... Pera aí. Beleza. Se eu abrir a UV disso aqui, todas as UVs também vão abrir exatamente da mesma maneira. Então elas já vão estar sobrepostas, bonitinhas e tal. E caso você queira lá fazer o bake e tal, para não dar BO no bake, você pode simplesmente, depois que você tiver limpado as relações, depois que você tiver dado merge em tudo, você pode simplesmente selecionar lá os outros objetos e mandá-las para a grid aqui do lado. E já era. E aí você vai ter uma para fazer o bake e as outras só para pegar a mesma posição da UV e tal. É isso.